Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu estou com vocês para mais um webinar do Hub de Gestão, que é o nosso 31º webinar desde o início da nossa existência. Hoje a gente vai estar falando de uma coisa que está diretamente ligada à figura das transformações que a gente está vivenciando e da agilidade com que as coisas estão tomando nesse nosso mundo atual. Dentro desse contexto, a gente está cercado de uma série de aplicativos que transitam pelas mídias sociais e algumas coisas mais ligadas ao lado profissional. E entre esse lado profissional, e sempre existe uma preocupação para que aqueles entrantes no mercado de trabalho possam se comunicar com as empresas, aqueles que procuram a recolocação da mesma forma, e ainda pessoas que simplesmente querem ampliar o seu networking dentro do seu relacionamento profissional. Dentro desse contexto, a gente montou esse webinar e a gente tem a honra e a satisfação de contar com o Leonardo Carlisto, que um grande conhecedor desse assunto, ele tem um nível de conhecimento aprofundado sobre isso, e que ele vai estar explorando o tema do nosso webinar, que é como usar o LinkedIn em proveito próprio ou da empresa. Daqui a pouco ele vai se apresentar, mas antes disso eu vou estar chamando o Thomas para dar algumas explicações que são necessárias e importantes ao longo do nosso webinar. Thomas, por favor. Obrigado, Pedro. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente. Eu gostaria de passar algumas instruções com relação ao webinar, né? A plataforma que nós estamos utilizando do Zoom Webinar. Com relação durante este webinar, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que gostariam de perguntar diretamente para os nossos palestrantes, utilizem a ferramenta Q&A, né? Que é esse botãozinho que chama com letra Q e A. O que seriam aqui? Seriam as perguntas e respostas diretamente para os nossos palestrantes. Então, qualquer pergunta que for feita, utilize essa ferramenta que eles vão diretamente para nossos palestrantes e ao longo deste webinar eles vão responder as dúvidas de vocês. Às vezes o pessoal coloca o bate-papo, só que o bate-papo ele é um pouco mais amplo, né? Então, às vezes os nossos palestrantes não conseguem dar uma olhada para verificar as perguntas. Então, se tiver perguntas, utilize esta plataforma aqui. Lembrando que no final deste webinar também teremos uma pesquisa de satisfação para sabermos a opinião de vocês, para a gente, nos futuros webinars, a gente conseguir trazer melhorias e também a gente também quer saber um pouco mais o que vocês estão achando da dinâmica, né? Obrigado, Thomas. E agora eu gostaria de falar um pouquinho das empresas que têm uma participação conosco muito forte para que a gente possa atingir o nosso propósito, que é o propósito de trazer a melhor informação possível para empresas ou gestores de empresas de médio porte ou de pequeno porte. Então, dentro desse contexto, nós temos a Britec, que é uma fintech brasileira, em que hoje ela se situa já em 22 países, e a gente tem o orgulho de dizer que é uma empresa brasileira que começou aqui no Brasil desenvolvendo uma tecnologia totalmente voltado ao segmento de negócio que ela explora. Uma outra empresa que está conosco desde o início também é a Leveros. A Leveros é especialista em climatização de ambientes e em energia solar. Hoje está entre as top 5 empresas dentro desse segmento de atuação e sempre nos apoiou desde o início dentro daquilo que a gente queria construir, e graças a eles que a gente tem essa possibilidade de fazer isso acontecer. E ao longo de 2023, desde 2023, nós começamos a ter o apoio também da Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, em que um dos braços dessa associação é constituída pela ACT, que é o Advisory Council Team, em que nos apoia também na divulgação dos nossos webinars e naquilo que a gente necessita para que isso seja um case de sucesso. Então, dentro desse contexto, eu agradeço demais a essas empresas estarem conosco e nos ajudando a atingir o nosso propósito. Sem eles, nada disso seria possível.
tá? E eu vou reforçar duas colocações do Thomas. Em primeiro lugar, a utilização do QA, e aproveitem esse momento do evento para que vocês façam todas as perguntas que vocês acharem necessárias e de interesse de vocês dentro do Q&A, e ainda, isso para nos ajudar em relação a eventos futuros, respondam a pesquisa de satisfação, porque graças a ela que a gente vai refinando cada vez mais a nossa forma de apresentar, a nossa forma de trazer a melhor informação para vocês. E agora eu vou parar de falar, porque senão eu falo demais. Eu sou o Pedro Ivanov, eu sou um fundador do Hub da Gestão, e hoje eu tenho a satisfação de contar com o Durval Jacinto, que vai fazer um papel junto comigo de moderador. Ele é um membro assim essencial dentro da constituição do Hub da Gestão, além de excelente palestrante também, que ele já fez alguns webinars com a gente, e eu sempre tenho muito prazer de estar com ele em todo e qualquer evento, porque eu sei que vem qualidade de tudo aquilo que ele traz, tá? E agora eu não posso deixar de falar do Leonardo Calisto, que é amplo conhecedor, mas eu não vou falar do currículo dele, porque senão eu só vou ter elogios para fazer, e deixa ele se autoelogiar, isso ajuda no ego também, tá? Calisto, por favor. Bom, primeiramente, aí eu quero agradecer ao Hub da Gestão, na pessoa do Pedro, pelo convite, estendendo isso, logicamente, ao amigo Durval Jacinto, e eu espero que a gente possa hoje contribuir ativamente para todos que estão aqui assistindo, a saberem como usar o LinkedIn de forma estratégica. Então, a gente vai abordar o tema de forma mais profunda, estratégica, para que seja um objetivo para a carreira ou para negócios, a pessoa saiba navegar melhor. Maravilha. Bom, e como a gente sempre procura um nível de interação interessante com os participantes dos nossos webinars, eu vou estar abrindo hoje o webinar com uma pesquisa, e eu peço para o Thomas para trazer essa pesquisa à tela, para que vocês possam responder dentro da opção que mais couber no momento de vocês ou na visão de vocês. Thomas, por favor, a pesquisa número 1, em que a pergunta é: como você utiliza o LinkedIn? Vocês têm aí 30 segundos para escolher qual é a opção que melhor se adequa à visão ou ao momento de vocês. Muito bem, então vamos ver a distribuição aí. Vou começar por aquilo que foi o mais escolhido, tá? Em que 63% das pessoas elas escolhem ou usam o LinkedIn para efeito de networking, que é uma colocação interessante. A gente vai explorar esse assunto também, tá? 16% eles citam que usam o LinkedIn para ler posts que me interessam, sempre para efeito de evolução de conhecimentos dentro do terreno da gestão, do terreno profissional, também é interessante, mas a gente vai entender que o LinkedIn também é um pouco mais do que isso daí, tá? E 11% para apresentar minhas competências visando oportunidades, que são as pessoas que normalmente fazem um post, ou se não, falam alguma coisa da sua experiência profissional ou acadêmica para serem vistas dentro desse ambiente. Então, agradeço aí a participação de vocês nesse momento, e agora eu deixo com você, Durval, para você seguir em frente. Você está no Durval, mudo, desculpa, Durval. não estou te ouvindo, Durval. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Pedro, obrigado, Thomas, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui no Hub da Gestão, tratando desse tema tão importante com o especialista que é o nosso convidado, o Leonardo Calisto. E
baseado no que a gente já viu aqui dessa pesquisa, vemos que 11% dos que responderam têm uma preocupação sobre a questão de oportunidades de emprego. Então, eu começo por esse tema e te pergunto, Leonardo, como você vê o uso do LinkedIn em busca de oportunidades de emprego? Bacana. Então, vamos dar um passo atrás e entender uma coisa que é primordial. O LinkedIn, antes de ser uma rede profissional que está atrelada a empregos, ele é uma rede social. E, logicamente, que a função de uma rede social é fazer com que as pessoas o quê? Se socializem. Então, a partir daí, a gente pode trazer a seguinte provocação: como que a gente se sente quando nós somos procurados por pessoas apenas quando elas precisam de algo? A gente a gente tem um sentimento estranho, né? Parece meio que interesseiro. É a mesma coisa no LinkedIn. Então, assim, se você usa o LinkedIn apenas para buscar oportunidades de emprego, infelizmente você está limitando muito a rede, porque você tem que usar ela de forma contínua. E isso vai muito além de você procurar uma oportunidade de emprego. O que me alegrou muito, inclusive, na pesquisa que o Pedro soltou, e rapidamente o pessoal já se prontificou a responder, é que 63% responderam que usam para networking. Então, esse é o passo atrás. É uma rede estratégica, desde que você utilize ela para fazer networking, independente da sua necessidade pontual. Isso é muito importante destacar, Durval. Sem dúvida. E Calixto, já que você mencionou a questão do networking, como você vê o LinkedIn sendo usado para network, como ferramenta de networking? Então, eu vejo que as pessoas elas têm se aventurado, o uso da rede tem crescido muito no Brasil, inclusive o Brasil só está atrás de Estados Unidos e Índia, no uso do LinkedIn. Só que as pessoas elas precisam entender que mais importante do que a quantidade de ações que elas têm no LinkedIn é a qualidade. E a qualidade está diretamente ligado à tua marca pessoal, a quem de fato você é, sabe? Porque não é difícil. E semana passada mesmo eu tive numa reunião com um executivo, logicamente sem citar nomes, e ele falou assim: olha, eu acho interessante começar a fazer mais postagens sobre ISD. E eu falei: ah, bacana, e você já atua com ISD? Não. Você já fez cursos sobre ISD? Não. Então, ISD não reflete o que você é. E se você vai ficar fazendo postagens apenas para se tornar um pavão, ou seja, para aparecer, ao invés de criar vínculos sociais autênticos, você realmente vai dar um tiro no pé. Então, é legítimo usar o LinkedIn para fazer networking? Sim. Mas qual que é a premissa? Você precisa refletir sobre a sua personal branding, sabe? Isso é muito importante, porque é ela que dá o tom de toda a estratégia. É E, muito Calixto, importante isso, né? se Diga, você Pedro. me permite, só uma informação aí que eu acho que é importante para quem está participando, saber que, assim, ao menos o último número que eu guardei na minha memória é que o LinkedIn é composto de 830 milhões de membros no mundo todo, em que, desses 830 milhões de membros, 58 milhões são Exatamente. empresas. Tá? Uhum. Então, aquilo que você falou é muito importante, porque ao você jogar alguma coisa nessa rede, você também é julgado pelo conteúdo e pela qualidade da informação que você está colocando. Tá? Então, ele tem o lado extremamente positivo, porque se você se vender bem no conhecimento e na oportunidade, você é muito visto. Em contrapartida, se você fizer mal feito, obviamente você também tem problemas, né? E eu achei, se o Durval me permite fazer um breve complemento, você vê, e Claro. no LinkedIn, especialmente por ser uma rede social de novo,
nós somos julgados duas vezes, pelos humanos e pelos algoritmos. Bom, Porque todas as ações, todo o seu hábito de navegação, ele é catalogado. Ele é catalogado. E se você quiser que o algoritmo trabalhe contra você, é só você empreender ações que não refletem de fato o que você é. Então, a mensagem aqui é temos que ser autênticos no LinkedIn, não é isso? Temos que ser autênticos, nos dá uma oportunidade para uma reflexão filosófica do nosso ser. Bom, e nada de criar avatares, né? Então, bom, Sócrates dizia que feliz é o homem que é o que parece ser, né? Então a gente tem que pois é. aprender Com com Sócrates. certeza. Mas, Calixto, o LinkedIn também é usado muito pelas áreas de RH. Como é que você vê o uso do RH no LinkedIn, dos profissionais de RH, né, como apoio? Então, eu vejo que eles usam, eles estão ali com algumas ações, mas de forma limitada. Eu digo de forma limitada porque não todos, logicamente, toda generalização é burra, como dizia Nelson Rodrigues. Lógico que tem as suas exceções, temos cases, mas a grande maioria pensa no LinkedIn como um balcão de empregos. Umas empresas de forma mais sofisticada, porque tem um pacote recruiter, outras menos, elas utilizam só a timeline para informar as oportunidades que tem, mas o fato é que o LinkedIn deveria, o RH deveria pensar de forma estratégica, ou seja, o que eu tenho que fazer para criar uma marca empregadora? Que tipo de comunicação eu preciso ter? E aí a gente começa a falar de cultura. Marca empregadora é cultura. E cultura, ela se manifesta por ações que são empreendidas dentro ou fora da empresa que refletem essa cultura. E essa cultura precisa ser vista pela força de trabalho, né? Pelos talentos, pelo mercado. E isso são práticas que ainda são embrionárias, né? Pelo RH. Então, eu acredito que essas provocações são legítimas e que, de certa maneira, elas vão evoluir com o passar do tempo, mas eu acho que poderiam utilizar de forma bem mais estratégica. E olha, Muito bom. você. Oi, desculpa, pela segunda vez, desculpa, Durval, estou te interrompendo aí, mas assim, o que eu queria complementar, aliás, não é nem complementar, é reforçar aquilo que você disse, que para mim é de uma importância essencial. O RH, ele precisa vestir a roupagem de um órgão de apoio à estratégia do negócio. Tá? Ele não é simplesmente uma função burocrática dentro da empresa. Ele tem que assumir a postura de uma área de apoio à estratégia do negócio, porque hoje em dia o negócio é cada vez mais feito de pessoas que têm uma relevância dentro da atuação e é feito de tecnologia. Então, se as áreas ligadas não enxergarem isso daí, o negócio está altamente prejudicado. Tá? Desculpa interromper aí, mas eu adoro dar palpite nas coisas. Então, Mas justamente o que eu ia dizer, Pedro, é que é muito importante, então, esse posicionamento do RH, porque ele, de alguma maneira, expressa a cultura da empresa nos posts que faz, né? E aí eu aproveito nessa linha para fazer outra pergunta para o Calixto. Como você vê o LinkedIn como um agente de postagem de informações? Qual deveria ser o foco das pessoas quando elas postam? Porque tem gente que gosta de colocar muita coisa no LinkedIn, né? Como Olha, é você vê interessante. esse uso? Essa pergunta é bem bacana, porque, assim, na minha opinião, cada vez mais nós estamos no século do menos é mais. Está tudo disponível, todo mundo sabe disso, não é? A gente acessa a Netflix lá, às vezes eu gasto mais tempo escolhendo um filme do que de fato assistindo um filme. São tantas opções, são tantas informações, então a palavra é curadoria de conteúdo.
De fato, pergunta 1, o que você posta é uma postagem estratégica, ou seja, ela coaduna, ela é uma extensão dos teus pontos fortes, daquilo que você é, daquilo que você tem para oferecer? Esse é um ponto muito, mas muito relevante. Porque se não for, você está postando para quê, se aquilo não está relacionado a você? Porque é o teu perfil. Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas fazem postagens se projetando em outra pessoa, porque o que ela fala não tem nada a ver com ela, né? É um avatar, né? É o avatar. Então, esse ponto é tão simples, uma curadoria de conteúdo. De fato, postagens, conteúdos que vão ao encontro do que eu sou, do que eu estou desenvolvendo, às vezes até do que eu desejo ser. Então, eu não sou um conselheiro, mas estou fazendo um curso, estou aprimorando as minhas habilidades de governança. Ok, está em andamento, mas aquilo ali vai se tornar seu. Agora, quando foge disso e você começa a utilizar das postagens para aparecer, a coisa fica muito fake. Então a palavra é curadoria de conteúdo. Menos é Muito, mais. muito bom. Prometo não te interromper dessa vez, Durval. Não, mas podemos seguir, Pedro. Com você agora. Bom, então vamos lá. E tá sendo muito tranquilo ouvir a fala do Calixto, porque ele é tão cheio de praticidade nas coisas que ele coloca. Então, eu aconselho, mais uma vez, os participantes a ouvirem com muita atenção. Tá? Por quê? Porque são esses caminhos práticos que trazem uma efetividade da inserção de qualquer uma das pessoas no mundo LinkedIn. Tá? Então, obrigado, Calixto, aí, pelas tuas colocações aí. Obrigado vocês de novo pelo convite, é um prazer. O Durval já me deu um toque aí, que agora é a minha vez, né? E a minha vez é de falar das pesquisas. Então, Thomas, por favor, a pesquisa de número 2, em que a pergunta dessa pesquisa é: caso você tenha usado o LinkedIn para a procura de ofertas de emprego, como você avalia? Você já teve uma experiência nesse sentido, mas como que você avalia essa utilização? Escolham a opção que vocês acharem mais adequada. Olha, só para constar, Pedro, depois, se Oi. você achar que vale a pena, tem umas perguntas bem interessantes, viu, dos participantes lá no. Tudo bem, eu vou dar uma olhada aí e se a Uhum. gente conseguir encaixar nesse momento, tudo bem, mas de qualquer forma, no final do webinar, sempre existe Ah, o tá, compromisso de legal. responder, tá? Perfeito, Mas eu perfeito. vou dar uma olhada. Obrigado pela dica aí, tá, Não, Calixto? desculpa eu que me antecipei aí a sua Imagina, programação. faz parte do processo, cara. Se o mundo não fosse assim, seria um mundo muito devagar, né? Então, vamos lá. Agora, trazendo aí as respostas, tá? Dentro dessa pergunta do uso do LinkedIn para procura de ofertas de emprego, tá? Então, 63% dizem que nunca usaram o LinkedIn com esse objetivo. 16% dizem que achei o que seria e foi bom, consegui um emprego, ou seja, teve sucesso nessa entrada e na utilização do LinkedIn. 16% achei o que queria, mas me perdi na continuidade. E essa é uma colocação muito interessante, porque muitas vezes a gente não sabe como lidar com a ferramenta, que é um dos objetivos desse webinar, é de trazer essa noção de utilização e caminhos de utilização. E 5% não achei o que queria, tá? Então, essas daí foram as colocações feitas. Durval, a bola está contigo. Então, com base nessa pesquisa, eu faço uma outra pergunta para o Calixto. Como é que você vê essa busca de oportunidade de empregos no LinkedIn para aqueles que ainda não utilizaram?
De novo, eu acho que ele precisa dar um passo atrás, entender que antes de buscar um emprego, o perfil dele precisa refletir o que de fato ele é. E a melhor prática para ele ter um perfil realmente campeão passa por dois critérios, aí vamos falar de forma bem básica. Primeiro, toda a experiência dele precisa estar em formato de primeira pessoa, narrativa, storytelling. Por que isso? Porque o LinkedIn, antes de ser uma rede profissional, ele é uma rede social, então ele supervaloriza perfis que estejam mais humanizados. E o texto em primeira pessoa, contando história, ele é mais humanizado. Então, os algoritmos, que são aqueles que vão decidir se você vai aparecer mais ou menos e para quem você vai aparecer, vai entender que você segue a política de boas práticas de preenchimento do perfil. Então, primeiro, o perfil e todas as suas experiências pregressas em formato de storytelling. Dois, e muito importante, as keywords, ou seja, as palavras-chave que representam as tuas expertises. E aí vamos falar de hard e soft skills. Você é um cara de valuation, você é um cara de M&A, você é um cara de talents, de cultura. Essas palavras precisam estar ao longo dos seus descritivos, porque os algoritmos eles passam uma vez por semana nos perfis do mundo inteiro para ranquear esses perfis. E quando eles passam, tem lugares estratégicos que, se essas palavras estiverem lá, ele vai entender que você é um influenciador corporativo naqueles temas. Tá? Então, assim, de novo, quer de fato buscar emprego no LinkedIn, ter uma boa recolocação, fazer uma movimentação horizontal ou vertical, gaste, invista tempo em refletir quem você é, de fato, dentro das políticas do LinkedIn. E ter um perfil nesses termos que eu falei, olha, é mais da metade do caminho já. Bom, então temos que tomar cuidado com o nosso perfil no LinkedIn, né? Sim, sim. Às vezes eu encontro, Durval, e sem demérito, tá? Quer dizer, todo mundo é livre para fazer o que quiser, tá aí o século XXI que tem nos trazido essas possibilidades. Mas você vai lá no título principal, ali abaixo, na seção abaixo da foto, a pessoa coloca assim: eu sou um profissional que transforma o mundo, apaixonado por isso, aquilo. Frases bonitas, frases bem intencionadas, mas para os algoritmos isso não vale nada, porque ele não consegue ler. Ali é uma seção de você colocar cargo e empresa. O algoritmo é binário. Ele entende preto ou é branco, ele não entende o cinza. Então, quando você usa um campo que deveria estar o cargo que você tem e a empresa que você está, para você colocar frases motivacionais ou de impacto, você faz com que o algoritmo não entenda quem você é. E se ele não entender quem você é, muito menos o público que você deseja atingir, sabe? Então, são coisas simples, simples. É seguir as políticas. É uma dica muito importante que você acabou de dar, né? E eu te faço uma outra pergunta. Ao achar algo de interessante, de interesse, né? Dá para usar o LinkedIn na apresentação do perfil do interessado? Qual seria a melhor forma de se fazer isso? Como assim? Desculpa, Durval, você pode repetir? Eu não entendi a pergunta. Se você encontrar algo que é interessante, né, que você queira agregar ao seu perfil, dá para fazê-lo na sua apresentação nesse perfil no LinkedIn? Você está querendo dizer se eu acesso o Por perfil. exemplo, algum relacionamento, algum trabalho voluntário, algo que você faz que é interessante, você deve usar isso no seu perfil, deve colocar no perfil? Não, sem dúvida. Hum. Sem dúvida. Exatamente. Ainda mais se reflete, de novo, os teus reais interesses, quem você de fato é, aquilo que você é apaixonado, não importa. Isso é muito, muito, muito decisório, sabe? Coluna central na discussão, com certeza.
E o que não se deve fazer em relação a isso, ou seja, ao perfil? O que não é recomendado que se coloque no perfil? Ah, nossa, são tantas coisas. Nossa, são tantas coisas, mas, por exemplo, isso que nós falamos da sessão principal, você tem que colocar realmente o cargo, e a empresa que você está. Lá embaixo, as pessoas abaixo da sessão principal, do cargo atual que você tem lá a chamada mini bill. Hum. E na mini bill, o objetivo dela é um só: fazer com que a pessoa leia e tenha curiosidade de dar um double dip, de dar um mergulho mais profundo e saber de forma mais específica quem você é nos cargos que você teve. Mas as pessoas usam a mini bio para contar a história da vida inteira. E aí elas, inclusive, estouram o limite de caracteres. Os algoritmos sabem que cada vez, infelizmente, as pessoas estão lendo menos. As, pode fazer uma pesquisa aí entre nós aqui, quantos livros a gente lia 10 anos atrás e quantos livros a gente lê hoje por ano. Você vai ver que caiu, porque a gente está consumindo conteúdo de outras formas. É áudio, vídeo, de todos. As pessoas estão hiperconectadas. E o algoritmo já foi programado para dar mais valor a perfis que tenham textos sintéticos. Então, na mini bio, existe um limite de caracteres para você utilizar. Então, ali, a ideia é você dar um overview de onde você veio e para onde você vai, e quando a pessoa lê, ela dá um mergulho e ir lá na tua última experiência. Aí sim, vai ter lá o teu cargo atual, a empresa, e é uma boa prática você colocar um descritivo no seu cargo atual, para a pessoa entender, tá bom, você é CFO da empresa tal, mas esse CFO da empresa tal inclui road shows ou não, você é mais para dentro, mais para fora, o que você está ligado à liquidez da empresa? Quer dizer, conta ali de forma em primeira pessoa, de forma de narrativa, não curricular, colocando tópicos. Aqueles tópicos o algoritmo quer morrer quando passa por ali e vê aquilo, entendeu? Mas são dicas simples como essas que faz com que o perfil da pessoa rapidamente seja visto como um perfil legítimo, que está dentro das políticas da rede. Bom, então temos que ser muito objetivos, né, para usar da melhor maneira possível esse limite de caracteres e para que o algoritmo realmente entenda quem nós somos, não? Mini bio, eu vou dar um spoiler aqui, 1000 caracteres. No Então, máximo, no máximo. não, não é mini, né? Tem pessoas que a gente começa a fazer a gestão do LinkedIn delas, tem lá 1000 e poucas, tudo em formato de tópicos, e você vê que as pessoas fazem isso bem intencionadas, porque falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Do que de fato a rede quer que você faça. Ela quer que você se socialize, que você interaja. E para isso, o teu perfil ele tem que seguir as políticas, que todas vão ao encontro de fazer com que as pessoas acessem mais perfis, consumam mais postagens, e por aí vai, né? E, Calixto, deixa eu só ver se eu entendi bem, que na realidade a gente tem duas camadas quando a gente fala no LinkedIn e na oportunidade de colocação ou recolocação que seja, tá? A gente tem uma primeira passagem que é a triagem daquilo que a gente é no nosso perfil pelo algoritmo. E o segundo momento, essa informação, de alguma forma, ela chega na figura de um executivo que vai eventualmente fazer a entrevista ou vai ter uma conversa com você, tá? E aí, esse conteúdo, ele pode ter passado pelo link, pelo algoritmo, mas ele também deve despertar o interesse do executivo em cima das tuas habilidades pessoais, profissionais e comportamentais, tá? Seria isso?
você vê que é um match, não é? Sem A gente dúvida. tem que pensar no LinkedIn como um Tinder. Quer dizer, se eu sou um profissional de gestão de projetos, que tipo de assuntos estão embaixo do meu escopo? X, Y, Z. Legal. Eu vou começar a postar isso e isso vai gerar interesse para as pessoas que estão ligadas a esse assunto, precisam desse assunto e, consequentemente, executivos que precisam desse tipo de profissionais. E o algoritmo vai entender quem é você e quem vê valor no que você tem. E aí ele vai começar a entregar o teu perfil, as tuas publicações para esse público, né? Por isso que é quali, não quanti, sabe? É muito melhor o usuário do LinkedIn ter lá uma postagem com 1.000 visualizações, 2.000 visualizações de um público focado, que a gente chama de stakeholders, ou da carreira ou do negócio, do que ele ter 10.000, 20.000 de pessoas aleatórias. Isso Muito daí. bom. E aí, só para fechar esse assunto, quando você procura se aproximar de pessoas do LinkedIn, me parece, que, pela tua colocação, que é muito importante você também ter um foco das pessoas que são Ah, do sem interesse. dúvida, sem dúvida. Porque, de novo, tem alguns tipos de ações que têm mais peso do que outras para os algoritmos catalogarem a pessoa e os interesses dela. Toda ação que é ativa, ou seja, que eu acesso a rede, vou lá e tomo a atitude de empreender aquela ação, ele entende o algoritmo que está diretamente ligado a algo que você quer. Então, muito bem, vamos pegar esse exemplo das conexões. Eu vou lá no LinkedIn e sou um conselheiro, e começo a adicionar outros conselheiros. Tá bom. Aí, de repente, eu começo a adicionar os amigos do meu filho que estão lá na FGV, faculdade, e fazendo um curso lá de administração, sei lá, alguma coisa. O algoritmo vai falar assim: o que que você quer? Você quer criar autoridade com conselheiros? Você quer criar autoridade com estudantes de administração? Ele vai ficar perdido, porque ele Quem é começa. você, né? Porque parece que você quer tudo. E Pois é, quem quer tudo, não não tem tem nada. nada. É verdade. Não é assim? É assim. Você vê, o que que seria, né, se a gente pegar lá o Waze, o aplicativo de locomoção, Uber, Netflix, o que que seriam dessas empresas sem os algoritmos? São Hoje eles. somos guiados por algoritmos, né? Quer dizer, você acessa o Waze lá, coloca o teu endereço, é o algoritmo que vai literalmente decidir se você vai para a esquerda ou se você vai para a direita. E as pessoas parecem que esquecem disso. Os algoritmos estão ditando a nossa vida. E não é diferente na nossa carreira, nos nossos negócios. Pelo bem e pelo mal, né? Pelo bem ou pelo mal. Muito interessante. Acho que agora a gente poderia falar um pouquinho sobre o uso nas empresas, né, do LinkedIn pelas empresas. Pedro, é contigo. Então, vamos lá. Obrigado aí. Eu estava procurando aonde que eu entro de novo. Obrigado pela ajuda aí. Mas vamos lá. Então, Thomas, por favor, a pesquisa de número 3, em que a pergunta que vai ser feita nessa pesquisa: a sua empresa usa o LinkedIn para oferta de empregos? Coloquem aí o que vocês, como vocês se situam em relação a isso na visão empresa, tá? Agora não são vocês pessoa física, é pessoa jurídica. Muito bem, já temos as respostas.
em que 60% das pessoas dizem que não usa, 27% usa, mas muito pouco, e 13% usa muito e tem tido bons resultados. Então, só um comentário, só relembrando aquela informação que eu passei dos 830 milhões de membros no mundo todo, em que 58 milhões são empresas. Tenta imaginar assim a facilidade das empresas de fazerem um caminho de seleção com a utilização de uma ferramenta adequada, onde tem um conjunto enorme de pessoas ligadas a ela, tá? Mas eu não quero avançar nisso daí, porque com certeza o Calixto vai abordar isso daí com mais propriedade do que eu. Então, vamos lá, Durval. Muito interessante. E aí eu aproveito para perguntar para o Calixto sobre essa questão que a gente já falou do uso do RH, como o RH deve se posicionar nessa oferta de emprego e qual nível de informação deve ser colocado, porque eu já vi ofertas de emprego que tem páginas, né, de informações sobre o trabalho, sobre as responsabilidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para quem atua na área de RH. Eu acredito que ele deve fazer um questionamento, e aí não existe certo ou errado. Eu quero me posicionar como RH mais operacional, tático. Então, tá bom. Tem lá a company page da empresa, que é a página da empresa no LinkedIn, e ele publica lá as ofertas e tudo mais, e consegue algum nível de interação. Agora, eu quero, de fato, me transformar num RH estratégico e ter uma marca empregadora, então eu preciso entender uma coisa muito importante, que além da company page, eu preciso ter um embaixador dentro da empresa que utiliza o perfil dele, pessoa física, ligado às ações do RH. Por que, Calixto? Porque perfis pessoas físicas têm até 70% mais engajamento do que uma company page. As pessoas querem se relacionar com pessoas. Não é? Elas querem se relacionar com pessoas. Ah, então eu vou fazer o quê com a company page da empresa? Vou inutilizar, neutralizar? Não, não tem necessidade. Você pode fazer um espelhamento, mas é importante você entender que tem que ter um H de um humano puxando essa onda. E aí, Então, a pergunta que não quer calar, quem seria? Então, Calixto, é possível e é recomendado que os próprios profissionais da empresa façam repostagens de oportunidades de empregos que a empresa estaria oferecendo? Eu acredito que precisa ser distribuído papéis, de forma que vai ser definido quem que é o anfitrião desse projeto e que vai, de certa forma, ter uma liderança colaborativa e que o que ele poste, os outros seguem no caminho. Mas precisa ter um embaixador. Quem é o embaixador da marca empregadora da empresa XPTO? Muito interessante. Essa pessoa vai ser responsável por promover a cultura da empresa, comunicando com a força de trabalho desejada. É isso. Mas as empresas insistem em ficar utilizando apenas a company page, que não tem vida, ela não é orgânica, porque é só a marca da empresa. O que dá vida à marca são as pessoas. Então, isso é Sabe? importante, porque senão o uso é apenas como aquelas antigos anúncios que se colocava no jornal de empregos, né? Quem é mais velho aqui deve se lembrar desse tempo, né? Instalar o anúncio. Agora, quando é o próprio colaborador, eu acho que realmente ganha um pouco mais de atratividade, né? Porque, de fato, pessoas compram de quem? De pessoas. Ah, você pode ter todo e qualquer tipo de tecnologia, tem a questão agora das automações, tudo é muito bem-vindo, mas no final das contas, você quer ter um contato, um vínculo, você quer falar com alguém, você quer ter certeza que tem um outro humano para te atender, ou não? Você vai Sem querer dúvida. chegar lá no hospital Albert Einstein e ter lá o Watson da IBM para fazer o seu diagnóstico? Não! Não, mas ele computa milhões. Não, mas não quero, eu quero o doutor X. Pode ser no Einstein, pode ser no
no pronto-socorro municipal, enfim, não importa o status social. As pessoas confiam em pessoas. E pessoas representam marcas. Então, é uma premissa que não regride. Muito bem colocado, né? Por mais que a gente tenha robôs e chatbots, inteligência artificial, ela nunca vai substituir a pessoa, o funcionamento pessoal. Nunca, nunca. E de forma alguma é uma crítica ao avanço tecnológico. Eu sou totalmente favorável, mas o protagonismo é nosso. Sempre vai ser. O Bom, olho no Pedro, olho ainda tem muito valor, né? É verdade. eu volto contigo, Pedro. É, Você já esgotou até o Sim, final? agora temos mais uma pesquisa, não é isso? Então vamos lá. Nossa, eu estava pensando naquilo que o Calixto falou, eu acabei me perdendo na sequência das perguntas aí, tá? Mas vamos lá. Então, Thomas, por favor, a pesquisa de número 4, em que a pergunta que vai aparecer para vocês é com que frequência você usa o LinkedIn para fazer networking? Então, vamos lá. 44% dos participantes dizem que usam uma ou duas vezes por semana, tá? Aí temos 28% dizendo que não usam, 11% dizem que usam de 3 a 4 vezes por semana e 17% todos os dias. Então, temos uma intensidade de 17% na frequência de uso, tá? Então, vamos lá, Durval. Bom, com relação a essa questão do uso para networking, você já falou, Calixto, no princípio, desse uso apenas interesseiro, né? Eu queria que você contasse um pouquinho mais quais são os principais acertos e erros no uso do LinkedIn para networking. Ah, muito bem. Olha, eu acho que estratégia só faz sentido se você tiver um objetivo, não é? O que você quer do LinkedIn? Hum? Você quer aumentar sua reputação executiva? Você quer fazer uma movimentação horizontal, vertical? Você quer mudar de área? Não, você quer se transformar num produtor de conteúdo? Acho que isso é simples, mas essa pergunta ela precisa ser respondida, porque ela vai nortear todo o restante. Dois, não adianta você acessar o LinkedIn hoje, por exemplo, estamos aqui quinta-feira, e não acessar na sexta, não acessa na segunda, na terça. O algoritmo, ele quer que você trabalhe para ele. E ele vai entender o teu valor por você estar ali todos os dias batendo cartão. Então não adianta você entrar na segunda-feira, fazer um monte de coisas, terça, quarta. Não, não, não. A, a constância é muito mais importante do que a intensidade. Muito mais importante. Sabe, você precisa de alguma forma absorver a prática de estar no LinkedIn no seu cotidiano, no seu day by day. Isso não significa que você vai acessar o LinkedIn na segunda-feira e vai fazer, hoje eu vou fazer 20 convites. Se você fizer isso, provavelmente você vai ser colocado numa blacklist por overexposure. Você não pode sair convidando pessoas em quantidade. Cada um que você convida e não aceita, ele cataloga como decline. E você vai ser penalizado, porque ele vai entender que você pediu e a pessoa negou. Então, ele não vai mostrar o teu perfil para aquele público. Que ele vai entender que você quer aquele público, mas aquele público não te quer. Ou seja,
de novo, é tudo muito cirúrgico. Então, não adianta você acessar na segunda, fazer 20 conexões. Não, acessa na segunda, faz uma. Aí você vai lá na terça, você faz uma postagem. Aí na quarta-feira, você faz mais uma conexão. Aí na quinta-feira, você curte alguma coisa que tenha a ver com você, não porque você quer agradar, não porque você quer chamar a atenção do outro, porque nós vivemos numa aldeia global. Está tudo sendo visto, mesmo quando não é visto. Esse é Muito. um dos dilemas, então, muito grandes. As pessoas acham que elas estão atrás ali da tela e fazendo algumas coisas, está tudo sendo catalogado e formando uma opinião sobre você. Porque o LinkedIn, a gente não pode esquecer, antes de tudo, ele é uma empresa de mídia. Para sobreviver, ele precisa vender propaganda, vender pacotes, seja lá o Premium, o Sales Navigator, mas são ferramentas de como se promover. Então, ele vai procurar formar um perfil para entregar aquilo que ele acredita que é melhor para você. Mas se você tem uma série de ações desnorteadas daquilo que você é ou deseja, fica muito complicado. Por isso que a gente ouve as pessoas ainda, eu uso o LinkedIn, mas eu parei porque eu não vi muito proveito, não foi muito útil para mim. De fato, se os algoritmos não souberem quem é você e qual é o teu público, você vai conseguir muito pouco. Então, a recomendação aqui é usar o LinkedIn com moderação, né? Como beber vinho. É bom beber todo dia, mas pouquinho, Nossa, né? foi ótima essa, Durval. Muito bom. Hum, Muito bom mesmo. Durval, Desculpa. posso fazer uma pergunta? claro. Calixto, assim, a nível do algoritmo, você postar um conteúdo ou comentar o conteúdo de alguém é o mesmo peso ou tem pesos diferentes? Tem pesos diferentes. O conteúdo que você dissemina na rede é uma das ações mais importantes. Tá. Mais importantes. Os comentários também, mas o peso da postagem é peso 3, dos comentários é 1, sabe? É bem mais relevante, porque ele entende que você está postando algo que você entende, que faz parte da tua vida. Por isso você está postando com a tua rede social, com a tua tribo, com a tua comunidade, porque você pode contribuir com aquilo, tá? Então, assim, as postagens estratégicas têm um peso muito grande, muito. E tem algumas pessoas que falam assim, eu gosto de postar mais artigos autorais, eu escrevo bastante, papapá, e menos reportagens, menos informações de portais de conhecimento, tal, tal, tal. A questão é que até que os algoritmos tenham confiança em quem você é e o que você posta, quando você posta um texto autoral seu, ele não tem tecnologia ainda para aferir tudo aquilo. Como assim? Ele não sabe se tem discurso de ódio, se tem xenofobia. Então, ele tende a demorar mais para propagar um artigo autoral do que quando, por exemplo, você é um profissional de finanças e posta uma matéria da Bloomberg. A hora que ele vê Bloomberg, ele propaga muito mais rápido, porque para ele não vai ser fake news, para ele não discurso de ódio. Você entende? É claro que eu vou postar uma matéria do portal que seja, whatever, com um enunciado com as minhas palavras, papapá. Mas a gente precisa entender que o maior desafio das redes sociais, e aí não só o LinkedIn, a gente pode estender para todas, e é uma cobrança mundial, todos os governos, é a questão como eles lidam com as fake news. Então, isso está no core deles. Então, o algoritmo ele vai sedento. Então, você tem que considerar o tipo de conteúdo que você posta, a fonte. De novo, a gente volta para a discussão central, a curadoria. Ah, legal. Então, Calixto,
Diga, Pedro. Não, não, é que agora eu prometo que eu não vou fazer mais pergunta, porque a gente já está com 11 perguntas que foram feitas aí, e a gente precisa reservar um espaço de tempo para eles, que são os, Vamos, os, os mais importantes do evento, tirando o palestrante, tá? vamos acelerar aqui. O Carlos, você já respondeu a próxima pergunta que eu tinha, que é justamente sobre esse papel dos algoritmos, né? E deixou a mensagem clara que o LinkedIn não vai propagar tudo que a gente posta, ele vai olhar, vai fazer essa curadoria e olhar se o post tem a ver e qual é a fonte, né? Quando a gente referencia algum artigo, alguma coisa, né? E aí eu faço uma outra pergunta: qual que é a melhor forma da gente editar um post? Se eu quiser fazer um post, por exemplo, de um artigo que eu gostei ou de um vídeo que eu gostei, né? Qual é a melhor forma de fazer isso? Então, a forma melhor é a forma mais sintética possível. Por exemplo, a pessoa às vezes pega um vídeo e um vídeo super bacana, pega lá do Harari e posta no LinkedIn com o link do YouTube direto. O LinkedIn odeia isso. Ele odeia, porque você está tirando a pessoa de lá para ir para outra rede. Não, ele quer que você baixe o vídeo e que você poste dentro da plataforma dele. Ele também não gosta porque que sejam vídeos longos, porque o público do LinkedIn não consome vídeos longos. Veja, as lives no LinkedIn naufragaram. Tem Então, que ser assim, curto. são curtos, exatamente. Coloca ali de 2 a 10 minutos, sabe? Com um bom enunciado. Então, assim, de novo, é o senso, né? Se a pessoa tiver. Claro, não necessariamente ela precisa pagar alguém para administrar. Se ela tiver sensibilidade para perceber, a rede está falando essas coisas para ela, em Muito bom. virtude do que a rede prioriza ou não prioriza. E, A questão, só para concluir, é que as pessoas querem fazer tudo muito rápido. Quer dizer, tudo é uma perda de tempo. Não, 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 não. Você não vai conseguir administrar o seu LinkedIn investindo 5 minutos por dia. Não Calixto, dá. uma dúvida que surge também é aquele profissional que às vezes quer postar coisas da empresa que ele representa, como você falou, mas também quer colocar os seus objetivos, os seus temas pessoais. Como balancear isso, né? Então, prioridades. Hum. Prioridades. Os temas que eu quero postar da empresa refletem os meus objetivos? Se refletem, não vejo que são coisas diferentes. Agora, se não refletem, É não preciso saber poste. balancear, então, esses dois tipos de posts, né? Eu acho que é muito parecido com a habilidade de um cara de M&A. Um cara de M&A que está com um bi no bolso, sei lá quanto, para ir às compras, a principal habilidade dele é falar não. Porque com dinheiro no bolso, tudo parece atrativo. O Sim. LinkedIn está ali, parece que você pode fazer tudo. Você não pode fazer tudo. Tá bom, você até pode sair comprando todo mundo, mas depois você vai ter problemas, porque não O fez a dinheiro. due diligence, não fez lá, e vai, né, ter alguns problemas. Mas brincadeiras à parte, a questão é usar com sabedoria. E sabedoria no LinkedIn é a dança dos algoritmos, não é marketing digital. Ninguém no LinkedIn consegue aparecer para mais de 30% da rede total que ele tem. Isso é muito importante, essa informação, né? Então o algoritmo tem que entregar para quem realmente importa. Ou seja, a gente tem que dançar de acordo com o ritmo dos algoritmos. É isso mesmo, meu amigo Durval. Bom, eu vou devolver para o Pedro aqui, porque nós temos a última pesquisa, né? Legal, vamos lá. Thomas, por favor, a pesquisa de número 5, em que a pergunta dessa pesquisa é: você usa o LinkedIn Premium? Então, por favor, Lembrando que o escolham aí Premium é a uma opção. modalidade paga, né, do LinkedIn. Isso.
Muito bem. A gente tem como respostas 80% dizendo que não usam, 15% dizendo que usam às vezes, mas não sei se faço de forma certa, e 5% dizendo já usei, mas não tive bons resultados. Durval? Então, eu gostaria que o Calixto contasse um pouco mais dessa experiência de usar o Premium. Por que deveríamos usar o Premium, né? Olha, é uma questão muito simples, porque o LinkedIn é uma empresa puramente capitalista. E quando você assina o Premium, você entra para a lista de receita recorrente dele. Então você ganha outro peso. Ou seja, é primordial que eu tenha o Premium para poder conseguir os meus objetivos, sejam eles quais forem? Sim, Muito importante isso. muito importante. Lógico que não adianta você ter o Premium e deixar o teu perfil bagunçado, ter práticas ante as políticas do LinkedIn, mas não adianta você seguir todas essas práticas e não ter um pacote Premium com eles. Calixto, muito obrigado pela sinceridade e pela objetividade, tá? Obrigado você, Pedro. É isso daí. Eu acho que agora podemos ir às perguntas, né? Eu teria outras perguntas, mas eu acho interessante de responder aqui da audiência, porque nosso horário já está avançado. Tudo bem. Bom, só tinha mais uma pergunta aí que eu acho que até seria interessante se ele puder responder isso daí de uma forma sintetizada. Durval, você quer fazer a pergunta ou eu faço? A pergunta é sobre a evolução da inteligência artificial no uso do LinkedIn, ou seja, o que você O vê quanto que que vai afetará o acontecer? LinkedIn, na É. realidade? Desculpa, eu não escutei o final, cortou. O quanto a evolução da inteligência artificial afetará o LinkedIn? Ah, diretamente, 100%, 100%, cada vez mais, sem dúvida. Ou seja, se eu não entender que os algoritmos têm um papel primordial para me transformar no influenciador corporativo, eu estou fora do jogo mesmo, porque são eles que vão falar: esse perfil é um perfil confiável, ele é campeão, esse profissional, ele vai me qualificar embaixo de uma área, vai entender a área a qual eu faço parte, é finanças, é RH, é logística, ele vai entender isso. Aí ele vai colocar isso nas buscas. É ele que vai fazer tudo, cada vez mais. É uma tendência que não regride. Então, assim, eu diria que é premissa, não é conclusão. Não adianta fugir disso. Não A adianta. inteligência artificial avança em todos os campos, né? E, sem dúvida, sendo uma rede de tecnologia, usando o recurso da tecnologia, já está dentro do LinkedIn, né? Inclusive, tem algumas matérias falando sobre isso, né? Mas eu gostaria de que a gente usasse esse tempo que nos falta aqui para responder algumas perguntas, não? Tudo bem. Você quer conduzir isso daí, Durval? Quer que Sim. eu só gostaria de responder a primeira questão, que na realidade é uma sugestão que lhe deu, que na pesquisa 1 faltou prospectar leads para a minha empresa, tá? Obrigado aí, a pessoa não se identificou, mas agradeço a informação e a gente vai estar colocando isso daí em um próximo webinar que afete esse tipo de situação, tá? Aí eu vou estar fazendo duas perguntas, depois você faz mais duas, assim por diante, tá? Só para o pessoal não ficar cansado da minha voz. Então, o Fernando Carvalho, ele diz, a métrica de desempenho do perfil do LinkedIn, acho que o nome dela é CSI, é uma boa É medida. SSI. Desculpa? É SSI. Ah, tá. É uma boa medida. Que Mas valor é essa? desculpa, Pedro, eu não estou Oi. corrigindo você, não, tá? Não, Não, sem não. problema, porque ele mesmo estava em dúvida, tá? Isso, exatamente, exatamente. Então, só para esclarecer, tá? E aí, que valor é aceitável para quem usa o LinkedIn para buscar oportunidade de emprego? Então, essa pergunta é uma pergunta capciosa e muito provocativa,
porque é uma pergunta que tem conflito de interesse na resposta. Nós temos já, de forma comprovada, que o SSI só sobe quando a pessoa tem o pacote Sales Navigator, que é um dos pacotes mais caros da rede. Então, tem um conflito muito grande no que o LinkedIn diz que é um SSI bom e no que, de fato, você precisa fazer que não contemple contratar um pacote mais caro. Então, tem um conflito de interesse muito grande aí. A verdade é que, se a gente pegar o histórico mundial, só teve uma pessoa no mundo que chegou num SSI, se eu não me engano, de 97, e basicamente ele passava ali 7, 8 horas por dia no LinkedIn, exatamente para trazer esse tema à tona. Dado isso, e respondendo de uma forma pragmática, o SSI não é uma boa métrica de aferição hoje, porque ele tem conflito de interesse do LinkedIn acerca do aumento de receita. Tá, legal. E aí tem uma pergunta que foi feita pelo Reinaldo que gerou uma dúvida para mim, eu não sei se vocês podem ter uma visão diferente, em que ele diz, sem dúvida, existem falhas nas abordagens que prejudicam esta forma. Eu não sei se é relativo à colocação que o Fernando Carvalho fez ou alguma coisa que eu não entendi, tá? Eu acredito que ele deva estar falando da maneira de interagir no LinkedIn, né? As abordagens. Eu acho que talvez seja isso, tá, Pedro? Não sei se. Tá. Reinaldo, se você quiser colocar alguma informação adicional na tua pergunta aí, para ajudar na resposta, a gente agradece, tá? E Durval, você quer seguir em frente aí? Eu acho que a próxima pergunta da Laura G, o Calixto já respondeu, que é a questão de utilização do LinkedIn Premium, né? Além de Isso. network, buscar oportunidades, qual outra vantagem você vê, além dessas básicas, né, que a gente já comentou aqui, no Premium? Ele dá mais acesso à informação, como... Você tem mais filtros para fazer as pesquisas, o teu perfil ele aparece muito mais nas buscas. Você tem mais visibilidade, se a gente for resumir. Tá? Uma vantagem que eu vejo é que ele também mostra quem viu o nosso perfil, né? Você tem mais Fabiano... visibilidade, tanto sobre você como sobre os outros. É basicamente isso, porque rede social é como você vê e como você é visto. Exato. Então, as ferramentas, elas trazem esse tipo de benefícios. É isso, parece pouco, mas é muito relevante. Eu acho que tem que experimentar, né, para ver o resultado, né, quando você tem uma conta premium. Né? Sim. Calixto, tem mais outra pergunta do João Wilson Brás, que ele é da área de marketing e ele quer saber se existe uma forma, além do networking, de promover a marca da empresa. Né? Então, além do networking, assim, tem uma premissa, né, que quando você precisa fazer networking porque você precisa de um emprego, ou precisa promover um serviço ou produto, é porque você já perdeu a mão. Networking é algo que você tem que fazer sempre, independente do que você quer atingir. Então, eu acho que, de novo, a gente volta para o centro do palco. Não é? É o networking como premissa, como nós somos seres sociais. Na pandemia, por que as pessoas ficaram tão entristecidas? Porque simplesmente não conseguiam ver umas às outras. Então, Exato. assim, é antes, o networking é antes de tudo. E networking, vamos entender, troca de conhecimentos e relacionamentos estratégicos. Não é eu te procurar com uma demanda específica. O autêntico networking é a gente se relacionar de forma estratégica, considerando o que nós temos em comum ou não, o que a gente pode contribuir um com o outro, e não necessariamente com um objetivo à frente disso tudo. Acho que essa é o grande ponto. Muito bom. Tem uma próxima pergunta aqui, Pedro, de um amigo, Célio Bozola.
que ele é uma pergunta interessante. Ele quer saber qual o melhor dia da semana e horário para fazer os posts no LinkedIn. Atualmente, isso muda, tá? Mas atualmente são as quintas-feiras. As quintas. As quintas-feiras. E horário tem alguma preferência? Tem um horário. Se você começar das 9 até as 13, melhor. Porque os algoritmos vão propagar o seu post, o seu conteúdo durante todo o dia, ao invés de você postar 5, 6 da tarde. Ele vai morrer quando virar o dia, né? Quando der meia-noite. É claro que existem exceções devido ao número de curtidas e compartilhamentos, quando estes refletem o público que o LinkedIn já sabe que você tem. Então também tem uma variação. Não adianta ter muitas curtidas e serem curtidas aleatórias, que ele entende que o teu perfil é um perfil, diria, aleatório, tá? Tem a ver com a qualidade das curtidas que você tem, com a qualidade dos compartilhamentos que você tem. Se são das pessoas que você está demonstrando por meio dos teus hábitos de navegação que você tem interesse e é que elas estão interessadas em você, isso tem muito peso. Agora, se são pessoas que não refletem os teus objetivos ou que simplesmente você nem sabe quais são os objetivos, por isso nos seus hábitos de navegação eles são aleatórios, é muita. A gente pode dizer que, por isso que chama Digital Intelligence, que é a metodologia que utiliza os algoritmos do LinkedIn na criação de influenciadores corporativos. Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Bom. Listo, você poderia reforçar só o dia da semana, que é o dia mais adequado? Claro, Pedro, com certeza. Às quintas-feiras, preferencialmente das 9 às 13. Tá legal. Maravilha. Durval, você quer continuar? Bom, aqui tem uma outra pergunta, pela explicação, a pergunta do Stan Meliaunas. Pela explicação, o LinkedIn é uma rede social paralela ao Facebook e ao Instagram. Por ser pago para poder ser usado na plenitude, ele filtra melhor com quem vamos interagir? Acho que Pela você já comentou sobre explicação, isso. já comentei. Sim, sim. Ele vai filtrar. Se você usar no Premium, ele vai te Com filtrar melhor. certeza, com certeza. Logicamente que algumas coisas você encontra artigos falando que não e que tal, mas é inegável que são empresas que estão, logicamente, atrás do lucro e não há nenhum problema nisso. O lucro é legítimo e é claro que quem gera receita recorrente por meio de pacotes vão ter mais facilidades do que os outros que não. Entendeu? Lógico que não significa que se você não tiver um pacote premium, que você não vai poder ter um perfil bom. Vai, mas com limitações. É bom a gente entender isso, sabe? Ok. E Pedro, você quer continuar, por favor? Vamos lá. Aí tem uma pergunta aqui do Reinaldo. Vamos ver se eu entendi bem a pergunta. Leonardo, você acredita que as pessoas deveriam buscar pessoas com expertise no LinkedIn para fazer esta apresentação? Quer dizer, para construir, eu estou entendendo, para construir o perfil no LinkedIn, é bom pegar pessoas que tenham expertise aí para dar uma orientação mais específica? Olha, Reinaldo, você sabe que eu sou suspeito para falar, não é? Porque uma das minhas empresas é uma empresa que administra perfis de executivos, conselheiros, enfim. Mas eu gostaria de chegar à resposta com outra pergunta. Para construir a tua casa, você contrataria quem? Um profissional tecnicamente habilitado ou um profissional que não tem habilitação para tal? É a mesma coisa. Ou contaria com a sua expertise, que pode ser maravilhosa na tua área, mas não em construção civil, poderia ser dito como um amador ou como uma pessoa que é não capacitada. Então, você sabe, Rinaldo, que com certeza, porque nós somos o que as pessoas enxergam de nós.
E você, eu, nós passamos a maior parte da nossa vida no nosso trabalho. E por que nós não podemos ser melhor vistos, quistos? Não é? Não adianta botar muitos ovos e cacarejar pouco. Tem que cacarejar. As pessoas têm que entender quem é você, o que você faz, para onde você está indo. Logicamente, em bom tom, não é? Em bom tom. Não, não é over, mas em bom tom. Então, de fato, faz toda a diferença contratar uma pessoa para realmente fazer a gestão. E, cara, isso tem uma pergunta do Gino, que né, na realidade ele está pedindo uma orientação. No passado, um ano atrás, eu solicitei muitas conexões no mesmo dia. Não sabia que era errado, mas já fiz. E agora, o que devo fazer? Retira. Entra lá no Google, digita como retirar conexões no LinkedIn. Vai ter um passo a passo simples, retira isso aí. Legal. E aí tem mais uma pergunta do Stan Meliunas, que deixou. Você quer fazer essa pergunta, Durval? Durval? É que eu estou com uma dificuldade aqui de. Não, eu posso Olá. fazer. Então, eu acho que você viu a pergunta, ele está querendo saber como a gente diferencia o LinkedIn e o Instagram. Eles devem interagir para o melhor resultado, ou seja, eu posto no Instagram o que eu postei no LinkedIn ou vice-versa? Não, não posta, não. São coisas totalmente diferentes. Muito diferentes, eu diria. Muito, muito, muito mesmo. Eu tenho os dois, e se você acompanhar o meu LinkedIn e o meu Instagram, você vai ver que São é bem diferentes. diferente. O que cabe no LinkedIn não cabe no Instagram e vice-versa. E o Stan também faz uma pergunta que acho que você já comentou sobre Premium, né? Ele quer saber se abre portas para melhorar os contatos de networking. Olha, vocês desculpem, às vezes vocês estão me vendo assim, fazendo isso. Tem um mosquitinho aqui que eu não consegui ainda pegá-lo. Mas vamos voltar. Você me perdoa, Durval. É, Não, o- ele quer saber sobre o Premium, se abre portas para melhorar os contatos no network. Acho que você já falou sobre isso, né? sim, falamos, Stan, com certeza. É um dinheiro, é um bom investimento. É um bom investimento. Tá. Tá. Bom, depois tem os comentários do Reinaldo sobre aquela abordagem, né? Ele realmente está confirmando que a abordagem dele é sobre o uso do LinkedIn, e o que ele quis dizer foi logo no início, quando você colocou esse tema, né? Então, acho que está esclarecido, né? Aquela pergunta que a gente Uhum. ficou em dúvida, né? Isso. Bom, eu acho que com isso a gente encerra, a gente responde todas as questões aqui. Ou estou errado, Durval? Não, acho que completamos aqui a lista das questões. Completamos, né? Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí ao Calixto aí por todas as explicações que ele deu, com a assertividade que ele trouxe, a objetividade de informações que ele trouxe. Eu gostaria de pedir ao Calixto que ele faça um encerramento aí do nosso evento e, ao mesmo tempo, eu quero relembrar aos participantes da importância do preenchimento da nossa pesquisa de satisfação, em que o Thomas ele vai estar apresentando um QR Code e eu acho que também no chat ele tem o link aí de acesso. Calixto, por favor. Bom, primeiramente, de novo, aí agradecer ao Hub da Gestão, o Pedro, a sua atenção, Pedro, durante todo o processo, você me enviando os e-mails, sabe, o briefing, acho que foi, assim, bem, bem humano da sua parte, quero te agradecer aí pela oportunidade, ao Durval, sem palavras, que fez a ponte, introduziu, e agradecer a todos que estão aqui, porque de fato, o recurso mais escasso do planeta é o tempo, e todos decidiram investir o seu tempo, a sua vida aqui, e eu espero de coração e sinceramente que tenha valido a pena, que de alguma forma isso faça diferença no seu
cotidiano, na sua profissão, enfim, tá? Calixto, mais uma vez eu agradeço demais a tua participação. Eu sei o quanto a tua agenda é complicada e eu fico muito feliz de ter tido você e o Durval nesse momento que foi tão importante para o Hub da Gestão. E eu não posso deixar de agradecer a participação de todas as pessoas que estiveram conosco e pelas perguntas que foram feitas, que sempre enriquecem mais ainda, dentro de uma visão de participantes, as curiosidades ou as necessidades de cada um deles. Tá? Então, eu aproveito aí para agradecer a todos e também ao Thomas, que sempre nos dá o apoio necessário para que a gente tenha mais um webinar de sucesso. Thomas, você chegou já a projetar aí o QR Code? Então, esse é o QR Code da pesquisa de satisfação, em que eu peço a vocês mais 1 ou 2 minutos, porque é muito rápida a resposta, para que vocês nos alimentem com as informações, para que a gente possa verificar onde que a gente falhou, se houve alguma falha, e possa melhorar isso daí em situações futuras. Muito obrigado a todos vocês. Essa tela vai ficar presente por mais 1 minuto, mais 2 minutos aí, para todo mundo ter acesso e o tempo de resposta. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês participantes e a você, Calixto e Durval, como palestrante e como moderador desse evento. Muito obrigado. Obrigado e boa noite a todos. Boa Obrigado, noite. boa noite a todos.